Boa noite, gente. Então, nosso conteúdo hoje é sobre uso da energia renovável no Brasil. Deixa eu só confirmar para vocês acompanharem, está lá na página 84. O Brasil, ele apresenta uma certa comodidade no que se refere à produção, né, e até a disponibilidade aí de recursos energéticos renováveis, né? Como, por exemplo, os recursos hídricos, a biomassa, o etanol, energia eólica, energia solar, né? Nós gozamos aí de um privilégio, porque somos um país que temos potencialidade para produção desse tipo de energia, uma vez que a oferta, né, ela também é bastante abundante, né? O que que falta, então, para o Brasil, de repente, galgar aí, né, o topo, né, liderar a produção de energia renovável? Capital, tecnologia, né, é o que nos falta, e um pouco também de interesse, né, em relação a isso. No caso do Brasil, 75% da eletricidade consumida vem das usinas hidrelétricas. É um quantitativo tão alto que o Brasil consegue, como eu já falei para vocês em outro momento, consegue inclusive exportar parte do seu petróleo por conta disso, né? Porque ao invés de usar a energia do petróleo, ele vai utilizar aí a energia hidrelétrica. As principais fontes de energia solar que nós temos aqui, né? De energia renovável, desculpa. A energia solar, que além de gerar eletricidade, pode ainda funcionar como uma fonte de energia para aquecer, né, sistemas de distribuição de água, né, enfim. Os maiores produtores a nível mundial são o Japão e Estados Unidos. No Brasil vem acontecendo um crescimento do uso dessa energia, por conta de avanços tecnológicos que a gente já consegue comprar aí de outros países e, de certa forma, a melhoria do poder aquisitivo de parte da população. Para nós brasileiros, né, fazendo assim uma média, embora seja um tipo de energia que tenha uma contrapartida, né, um retorno a longo prazo muito bom, né? Para a maioria dos brasileiros ainda é uma energia cara, tá? Mas ela vem se popularizando aí, no decorrer do tempo. Assim como qualquer outra fonte de energia, a produção de energia solar ela apresenta vantagens e desvantagens, né? Então, as vantagens é o fato dela ser renovável, então é uma fonte inesgotável de energia, os equipamentos são de baixa manutenção, e também ela pode abastecer locais onde a rede elétrica comum ela não tem alcance. As desvantagens é que por motivos óbvios, né? A produção ela é interrompida no período noturno e também diminui, né? Em períodos chuvosos, quando está nublado, né? Enfim. Mas é uma das energias renováveis mais acessíveis, né? Comparando aí com as outras. Aqui só uma ilustração, tá? Para vocês terem uma noção. Energia eólica. Energia eólica é a energia produzida através do vento, né? O vento, ele movimenta as pás de um catavento gigantesco, acionando um gerador e produzindo uma corrente elétrica. A nível mundial, os maiores produtores são a Alemanha, Espanha e Estados Unidos, mas ela também é muito utilizada na Dinamarca. No caso do Brasil, né, nós temos dois, na realidade, um estado e um território, que são os pioneiros, né, Ceará e Fernando de Noronha. A energia eólica, como vantagem, ela também é uma fonte inesgotável de energia e também abastece o local onde a rede comum não alcança.
as desvantagens, a poluição visual, a gente olhando, assim, até acha meio bonito, mas são necessários muitos cataventos e, às vezes, isso polui um pouco o visual das áreas onde produz esse tipo de energia. A poluição sonora, que interfere, inclusive, na migração de algumas espécies de pássaros, né? E a própria morte de pássaros que podem se chocar aí com esses cataventos. Uma outra questão que também não seria uma desvantagem, mas é um fator que limita a produção de energia solar, é a própria configuração do relevo. Por motivos óbvios, né? Em áreas de relevo acidentado, em áreas de planalto, a circulação do ar ela não é tão dinâmica quanto em áreas de planície. Então, não é viável produzir, né, energia eólica em áreas de planalto, nem em áreas que tem que tem floresta, né, porque as árvores também funcionam aí como um barlovento. Aqui temos imagens, né, desses cataventos. Eles são realmente que dá para a gente ter uma noção de proporcionalidade, né, do tamanho desses equipamentos. Outra fonte, a maré motriz. As águas do mar, elas movimentam aí uma turbina que também aciona um gerador, né, que produz aí a eletricidade, né? França, Portugal, Alemanha e Japão já utilizam essa energia em pequena escala. No Brasil, ela ainda é muito pouco utilizada, não necessariamente por não haver a possibilidade de produção, mas é porque nós temos outras fontes disponíveis que são mais baratas, que são mais acessíveis. Então, a maré motriz ela ainda não é tão utilizada no Brasil. As vantagens, né? Uma fonte de energia bastante abundante, né? Pode abastecer milhares de cidades próximas à costa. O fornecimento ele não é contínuo, uma vez que a força das marés ela é sazonal. Apresenta baixo rendimento e as suas instalações interferem ou podem interferir aí na navegação. Uma outra questão importante é as centrais de produção de energia maré motriz, elas devem ser bastante resistentes aí à força da água marinha, tempestades marinhas, né? Enfim, né? Tem que ter uma tecnologia muito boa para que aquilo não se torne um grande problema. Aí algumas imagens para vocês conhecerem, tipos de instalação. Energia geotérmica. Bom, energia geotérmica a gente vai passar só pela parte conceitual, até porque no Brasil, por questões de estrutura geológica, né, nós não produzimos energia geotérmica. Então, é a energia que utiliza o calor de vulcões, geysers, fontes termais, que podem ser aí aproveitados para a produção de energia, tanto para uso direto, como sistema de aquecimento de prédios, como na produção de energia elétrica. Então, nós temos aí grandes produtores de energia elétrica, a Islândia, Nova Zelândia, também, né, Itália, Portugal e Japão, entre outros países que dispõem aí de uma estrutura geológica favorável a esse tipo de energia. Aqui para vocês conhecerem, né, uma usina e tal. Agora, sim, né, um tipo de energia que o Brasil, de certa forma, lidera. A bioenergia, ela pode ser obtida por meio da combustão, que é a queima direta, né? A gaseificação, que é quando o produto biótico, né, ele é colocado em um reservatório
e dali vai ser produzido, né, por meio da sua fermentação, um gás, e esse gás vai ser utilizado para produzir energia. Também pode ser utilizada a fermentação e a produção de substâncias líquidas, né? Tudo isso a partir da biomassa. Então, lixo orgânico, lixo industrial, bagaço de cana, madeira, casca de arroz, casca de coco, né? Ou qualquer outro tipo de resíduo vegetal, inclusive excremento de animais, né? Os biodigestores são muito utilizados aí em fazendas de confinamento de gado, enfim. Como substâncias líquidas, né? Principalmente no caso do Brasil, que é aí o nosso maior produto dentro da produção de bioenergia, nós temos a produção do etanol, né, a partir da cana-de-açúcar. Então, aqui nós temos um esqueminha, né, que mostra como essa produção ela se dá, né, passo a passo. A produção de biodiesel para carros a partir do óleo de mamona, do amendoim, da soja, da semente de girassol, ela já é utilizada em outros países. No caso do Brasil, se utiliza muita cana-de-açúcar, né? Nós tivemos aí pelo menos 2 momentos importantes na início da década de 80. O Brasil ele tenta produzir álcool para usar em motores a álcool, né? Foi o projeto Pro Álcool, mas não teve sucesso porque havia muitas limitações tecnológicas naquele momento. Num segundo momento, mais recentemente, o Brasil consegue melhorar essa tecnologia e hoje já é possível a utilização do álcool combustível em automóveis e em vários outros setores aí. Então, as vantagens, a substituição do petróleo. Uma questão importante é a diminuição da dependência do petróleo no mercado mundial, isso no caso do Brasil. E também, né, os vegetais que são utilizados na fabricação do biocombustível, eles acabam absorvendo gás carbônico no seu processo de crescimento. Uma desvantagem, outra questão importante, são menos poluentes, né? Tanto no seu processo aí de produção, quanto no uso, né? Eles são menos poluentes, evidentemente, que os combustíveis fósseis. Uma questão que depõe contra o uso dos combustíveis fósseis é que a matéria-prima ela seria, né, destinada ao mercado de alimentos, ela ocupa áreas que poderia estar produzindo alimentos, então ainda há uma discussão ética nesse sentido. Aqui algumas imagens só para ilustrar aí a questão do biocombustível.